Queridos amigos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos iniciar o capítulo 14, Piedade Filial. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultérios, não matareis, não roubareis, não prestarei falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Marcos, Lucas e Mateus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, piedade filial. O mandamento honrar o vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, da piedade filial. Quis Deus mostrar dessa forma que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo, é também assisti-lo na necessidade, é proporcionar-lhe repouso na velhice, é cercá-los de cuidado com eles, fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recurso que se demonstram verdadeira piedade filial, obedecem a esse mandamento, os que julgam fazer grande coisa, porque dão aos seus pais estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles nada se privam, tirando-se para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não deixar-lhes deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhe também, na medida do que puderem, os pequenos, nada supérfluo de solicitude, com os cuidados amáveis que são apenas os juros do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Queridos irmãos, levemos o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Mestre que nos sustente, que nos ampare, e que a misericórdia sublime do vosso amor se estenda sobre todos nós. Jesus, que possamos nesta manhã compreender esse capítulo tão importante, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Que Deus nos dê força e coragem para reconhecer o valor e a gratidão que devemos ter para com estes irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, o que é a piedade filial? A piedade já é um estado avançado de sentimentos que vão transformar em valores. E o mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade, do amor ao próximo, visto que nós não podemos amar o próximo, aquele que não ama o seu pai e sua mãe, porque nós precisamos entender que o que mais temos de gratidão é a oportunidade que ele nos deu para que nós pudéssemos receber o corpo, esse vaso instrumento
que vai nos auxiliar no processo de nossa reencarnação. Coube a eles a dádiva de nos dar a vida material, o corpo material, porque a vida vem do espírito. E esse corpo, que é o vaso sublime em que nosso espírito atua, nós temos que agradecer a eles. Agradecer também a educação que eles nos deram, as lutas que eles passaram. E nós pensamos que quantos filhos ingratos, ou talvez também fomos filhos ingratos, ou somos, por não reconhecer a bondade, o esforço, a luta, a renúncia de tantos pais para nos oferecer o que muitas vezes eles não conseguiram receber. Por tantas vias diferentes, não podemos nunca criticar e julgar o comportamento dos nossos pais, porque nós sabemos que todos dão aquilo que se esforça. E nós perguntamos quantas noites de vigília eles passaram conosco para nos dar a saúde, dar o socorro da vida, o equilíbrio, a alimentação, tirando deles para nutrir o nosso corpo. Que dia, quando nós encontramos uma mãe que viesse a nos cobrar o leite que ela nos deu, e quantas lições do Evangelho tem para mostrar que às vezes a mãe deixa de alimentar, mas a gota de leite, mesmo pouca, ela sempre nos doou. E quantos filhos ingratos, né, que os pais trabalharam tanto para nos dar uma formatura, uma situação melhor de vida, e quantos filhos saem e não voltam para agradecer. E quando voltam, muitas vezes não trazem no seu coração esse sentimento. São filhos ingratos, não usam da piedade. E muitas vezes, aos pais simples, quando eles estão aí formados em posição diferente, eles se envergonham dos pais, criticam. Outra hora arruma um quartinho lá no fundo da casa para eles, porque eles são mais simples, eles não tiveram aquilo que eles receberam. É muito difícil, meus irmãos, falar desse item, porque nós percebemos tantas dores nos corações de pais que veem gratidão dos filhos e muitas vezes eles não são capazes de negar qualquer solicitude que os filhos fazem dele. Ou muitas vezes eles põem a mãe para tomar conta da casa, para ir para a cozinha, né? E isso nós vemos diariamente. Outros nem visitam os pais, colocam os pais nos asilos, porque a velhice incomoda. E hoje nós estamos vendo tanto isso com muita naturalidade. E onde está o amor? Então nós pensamos, né, que honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo, é assisti-lo nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Quantos velhos reclamam, idosos, né? Falam, eu já estou cansado, estou dando muito trabalho. E nós pensamos, qual é o trabalho que os pais nos dão? Eles que não reclamaram nunca o trabalho que nós demos. Eles trabalharam tanto, tanto para desdobrar. E antigamente, né, os pais com tantos filhos, 10 filhos, 11 filhos, 15 filhos, né? E hoje nós vamos ver, às vezes, um filho, 2 filhos, ninguém quer mais, porque dá muito trabalho. Fico pensando que a alegria da nossa vida são os nossos filhos, é a nossa família. E feliz daquele que obedece, né, esse cumprimento de lei que é amar os pais, honrar. Mas o Evangelho também nos diz do filho ingrato, quando ele nos diz: ai do ingrato, que será punido com a ingratidão, o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. E nós sabemos também que tem muitos filhos que guardam muitas tristezas em relação aos pais, porque os pais não são perfeitos. Eles trazem também as suas dificuldades e eles não são para os filhos o que eles deveriam ser.
Mas Deus nos mostra que nós não nos cabe puni-los, não nos cabe criticá-lo, mas a nós cabe sempre pagar o mal com bem. Então, quanto mais compreensão eu tenho da minha vida, mais eu devo voltar os olhos para os meus irmãos. E nós não podemos esquecer que nós temos que amá-los, porque nós não sabemos o que fizemos com eles no passado. Muitas vezes fomos inimigos e temos grandes dificuldades para voltar no seio da família como filhos. Então, os filhos devem tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos que Jesus veio nos ensinar. O próximo é esse que está junto de nós. Então, não nos cabe levantar censura ou levantar tantas críticas como às vezes a gente tem observado, né? E se Deus disse honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, ele promete a recompensa que nós estamos tendo na vida aqui na terra, no mundo espiritual. Enquanto a alegria quando nós chegarmos ao mundo espiritual e vamos ver que os nossos pais foram aqueles abnegados espíritos que nos auxiliaram. E esse mandamento não foi honrar pai e mãe, não foi dado por Jesus, foi trazido por Moisés no Código Divino. E nós precisamos valorizar tudo isso, o Decálogo, que trouxe desde o Velho Testamento o cumprimento do dever da relação afetiva que nós devemos ter com esses que nos trazem ao mundo, esses que se transformam muitas vezes a mãe numa barca que traz os filhos de Deus do mundo espiritual para o planeta Terra, para vivermos em família. E nós sabemos que em todas as situações, mesmo aquele filho que foi adotado no coração de uma mãe, de um pai, que receberam com tanto amor e com tanto apreço, deve honrá-los como também com toda gratidão, pois foi eles que deram a educação, a formação moral, e também não podem julgar e nem criticar por quê que os pais os abandonaram. Nós não temos o direito de julgar, porque nós não sabemos qual foi a razão, qual foi a causa. E eu tenho certeza que toda mãe que abandonou o filho, ou que entregou algo para alguém, nós sabemos que isso fica um vazio muito grande no seu coração. Porque o amor, ele nasce e um filho é sempre um filho. Então, é preciso que a gente possa sempre lembrar que honrar o vosso pai e a vossa mãe não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Sejamos gratos, amigos, a todos aqueles que nos conduzem, para que nós possamos, quando chegarmos no mundo espiritual, seja a condição que for, nós temos a palavra, né, da gratidão a esses pais. Então, que jamais possamos esquecer do bem que eles nos fizeram, do bem que eles nos fazem. Tanto é que quando perdemos os pais, mãe e pai, parece que nós ficamos com vazio no coração, porque eles são referências muito importantes para todos nós. Então, que sejamos muito gratos a Deus por estarmos juntos dentro de uma família, dentro de um lar, sob o amor de uma mãe, sob o amor de um pai. Lembrando também que mãe e pai precisa amar muito seus filhos, respeitando as suas opiniões, as suas diferenças, as suas dores, porque é assim que nós juntos vamos educar, mudar os nossos sentimentos. Um filho com doente, um filho com maiores dificuldades, são sempre estímulos novos que chegam até nós. Portanto, amigos, tenhamos outro olhar para a questão dos nossos pais, seja que forma for, nunca esqueçamos que foi eles que nos deram a oportunidade de viver. Se eles não foram bons,
se eles nos abandonaram, se eles não tiveram a alegria da vida, de viverem juntos, não me compete, não nos compete fazer nenhum julgamento, porque por mais dificuldade que seja a vida, um pai e uma mãe separado, ninguém pode separar os filhos. Filho é injunção divina. E as dificuldades da esposa, da minha mãe com meu pai, nunca é a minha dificuldade. O amor filial e a piedade filial deve estar em primeiro lugar. Nunca abandone e nunca desrespeite aquele que te deu a vida. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos possam sempre trazer nos nossos pensamentos esse olhar da gratidão, que a reencarnação é a oportunidade para estarmos juntos, para reconciliar com esses que muitas vezes foram os nossos adversários. Não perca a oportunidade, meus amigos, de estarmos juntos e avançando, caminhando em direção a Jesus. E que nesta hora sublime possamos pedir ao Mestre que nos fortaleça com o passe, que possamos vibrar para os nossos pais, para os nossos filhos, que Deus, na infinita bondade, possa nos sustentar, sustentando os nossos pensamentos no bem, mesmo que nós estejamos chorando, há sempre alguém a estender as mãos para que a nossa caminhada torne mais suave. Que a doce paz do Senhor se faça em nossos corações. Paz e muita alegria, irmãos. Que a nossa água possa ser fluidificada com as vibrações amorosas destes médicos, irmãos queridos, que retira da natureza os elementos que tanto necessitamos. E que a paz augusta dos nossos benfeitores esteja ao nosso lado, fortalecendo-nos hoje e amanhã e por todo sempre. Jesus, que o seu amor nos sustente e que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec te fortaleça, irmão. Nutre o seu coração, nutre o seu pensamento de esperança, de alegria e de paz. Que assim seja.